Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir então os exercícios aí da folha. Professor Robson. Correção. Eu passei esses exercícios porque na apostila tem pouco exercício sobre campo elétrico. Então vamos lá. A primeira para colocar certo ou errado. Então ele diz o seguinte, na número 1. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte e do meio? Sim, está correto. Porque quando você tem uma carga positiva ou negativa, ela tem um campo elétrico ao seu redor. E esse campo depende sim do meio, né? Se for o vácuo, a gente tem o valor de K0, 9 vezes 10 a nona. Beleza? Se for outro meio, aí esse valor muda. Bem, a número 2 também está correta, né? Então, em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico, seja ela positiva ou seja ela negativa. Sempre vai existir um campo elétrico ao redor dessa carga. Se o campo elétrico de uma região, né, na número 3, se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado campo elétrico eletrostático, certo? Então está corretíssimo isso aí, beleza? Então, todas estão corretas. Seria a letra E. Número 2. A número 2, ele fala o seguinte. Ele te dá um campo elétrico, que é 9 vezes 10 a menos 1 Newton Coulomb. Te dá o valor da carga que gera esse campo elétrico, então ela é negativa, e é 4 vezes 10 a menos 12 Coulomb, ou seja, 4 pico Coulomb, tá? Então esse 10 a menos 12 poderia ser simbolizado pela letra P minúscula, então picocoulomb, ficaria assim, tá? Aí o que acontece? Ele te dá o K0 igual a 9 vezes 10 a nona. Existem duas fórmulas para calcular, né, campo elétrico. Tem uma fórmula que é a força sobre a carga, Qzinha. Então, se você tiver uma carga de prova, não é a carga Q que ele deu, certo? Não é a carga Q, é uma carga de prova e tiver a força que essa carga está exercendo em cima dessa carga de prova. Aí você poderia calcular direto aqui o que ele pede. Só que ele pede a distância. E aonde está a distância? Na fórmula do campo elétrico completa aqui, que é K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. Ou seja, essa carga aqui é a carga que está gerando o campo elétrico. Então, nessa fórmula que a gente usa, a carga que gera o campo elétrico. Nessa fórmula aqui, a gente usa a carga de prova, que não foi dada no exercício. Então, eu vou ter que usar essa daqui, tá? Substituindo, no lugar do 9 vezes 10 a menos 1 igual K0, 9 vezes 10 a nona, vezes Q, 4 vezes 10 a menos 12, tá? Dividido por D ao quadrado. Aqui não vem o sinal. O sinal, se ele pedisse para você desenhar o vetor campo elétrico, como é que ficaria? Aqui tem um campo e um ponto. Esse vetor estaria apontando para a carga, certo? Como ela é negativa. Tá? Na carga positiva, o que acontece? O vetor aponta para fora, tá? Então esse vetor campo elétrico aqui para fora. Então na carga negativa ele aponta para dentro. Então para isso que serve o sinal de positivo e negativo, ele não entra na conta. Passando o d ao quadrado para cá e o 9 para cá, nós vamos ter d ao quadrado igual 9 vezes esse 10 a nona com 10 a menos 12 dá 10 a menos 3, certo? Dividido aqui por 9 vezes 10 a menos 1, tá bom? Ainda tem um 4 lá em cima ainda. Tá? Então 9 vezes 4 e o 10 a menos 3 saiu do 9 menos 12 aqui, certo? Esse cara corta com esse cara.
Então ficou o seguinte, ó, d ao quadrado ficou 4 vezes 10 a menos 3 vezes, vou pegar esse cara, jogo para cima, 10 a 1. D é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2, certo? Então, raiz quadrada de 2 é 2. Raiz quadrada de menos 2 aqui, vou dividir, né? Fica 10 a menos 1. Então, o nosso valor é 0,2 metros. Beleza? Então, esse é o desenvolvimento. Bem, seguindo aí. Questão número 3. Na questão número 3, ele fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ele diz o seguinte, ó, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga pontiforme, tá? De valor 2,7 microcoulomb no vácuo. Então ele quer saber o que? A intensidade do campo elétrico. Então na número 3, nós vamos usar o E, K0, a carga e D ao quadrado. Tá bom? Então nós temos 9 vezes 10 a nona vezes 27 não, 2,7 vezes 10 a menos 6 sobre... Agora, 3 milímetros para passar para metro. O que a gente faz? Divide por 1000, certo? Então nós temos aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Beleza? Então nós temos o seguinte, ó. Aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 6, tá? Eu tenho um 9 aqui, tiro esse 9. Tenho um 10 a menos 6 aqui, corto com esse 10 a menos 6. Beleza? Então, ó, o 9 saiu do 3 ao quadrado, o 10 a menos 6 saiu que multiplicou aqui. Cortei esse cara com esse cara, cortei o 9 com o 9, o que que sobrou? 2,7 vezes 10 a nona, Newton Coulomb. Tá bom? Então, número 4. A número 4 ela é teórica. Então, o que que ele diz aí? Ele diz assim, ó. Se Q é positiva, né, a carga gerada no campo elétrico e Q a carga de prova em um ponto P, próximo de Q. Então, o que que a gente tem aqui? Um Q positivo e uma carga Qzinha, tá? De prova num ponto do campo elétrico, tá? Se esse cara é positivo, o campo elétrico tá para lá. Esse é o campo elétrico. O vetor campo elétrico. Agora, ele diz que ele não diz nada sobre o sinal de Q. Então, eu não posso saber se a força é de atração ou de repulsão. Se fosse positivo, a força estaria no mesmo sentido. Se esse cara fosse negativo, a força estaria sendo atraída aqui. Então, seria uma força de atração. Então, o sinal desse cara aí não diz nada. Então, vamos ver o que ele fala. O vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Q? Não, o vetor campo elétrico não depende do sinal de Q. Então, a letra A está errada. Na letra B, o módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga de Q? Também não tem nada a ver, né? O campo elétrico depende da carga geradora, que é esse Qzão aqui. Então, letra C. O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q? Já falamos que não tem nada a ver com o valor de Q, né? A força elétrica em P será constante qualquer que seja o valor de Q? Também está errada. Na letra E. O vetor campo elétrico em P independe da carga de prova Q. Sim, isso aí está correto. Então ela não depende da carga de prova Q. Beleza? Então até uma próxima aula aí.